Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Pode sentar. Me lembrei aqui de uma história, de uma ilustração. O jumentinho que carregou Jesus, né? E aí, o jumentinho chegou em casa e falou assim: mãe, eu estou impactado. O que foi, meu filho? Eu nunca passei por isso na minha vida. Hoje de manhã, quando eu passei pelas ruas ali em Jerusalém, mãe, eu nunca recebi tanto aplauso na minha vida. Me viram, eu fiquei assim, eu fiquei impactado. Só que à tarde, mãe, eu voltei, fiz o mesmo caminho, ninguém me viu. Ela perguntou assim: quem de manhã estava montado em você? Ele falou assim: Jesus. É isso aí, meu filho. Quem faz a diferença é Jesus. Diga para o seu irmão: se Jesus não estiver na tua vida, você é um jumentinho. É Jesus que faz a diferença, querido. Jesus disse, né, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Olha dentro dos olhos do seu irmão, diga para ele assim: sem Jesus, você não é nada. Você não é nada. Se não for Ele, nós não somos nada. Está forte aqui, Steph, está vontade de chorar aqui em cima. Hoje está poderoso aqui a presença de Deus. Meu Deus, está muito forte. Aleluia. Duas coisas primordiais na nossa vida. Primeira delas, saber o Deus que você serve. A segunda, saber quem você é em Deus. Se você sabe quem é Deus e quem você é em Deus, ninguém te segura. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Deus. O Senhor é maravilhoso, Pai. Nós te amamos, nós te amamos. É tão bom saber que nós temos um futuro, nós temos um destino. Nós não estamos perdidos, nós temos uma casa, uma morada. Por tudo que nós passamos nessa terra, Pai, tantas decepções, tantas coisas difíceis, mas o nosso coração tem paz, porque nós sabemos que diante de tudo isso, no final nós vamos estar na glória com o Senhor. Obrigado, Pai, nos ajuda a suportar, nos ajuda a ir até o final de vestes brancas, Senhor. Nos ajude, como Moisés fez a oração no Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias, para alcançarmos um coração sábio. Nos dê sabedoria, Pai, não nos deixe envergonhar o Teu Evangelho, não nos deixe ser pedra de tropeço para ninguém, mas que saia da nossa boca somente palavras de vida, palavras que venham trazer salvação, edificação. Nos ensina, meu Pai, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, põe a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, eu estou iniciando 2022, eu estou disposto a fazer o que for preciso para cumprir o Teu propósito na minha vida, nesta terra. Eu te amo, Pai, nunca vou te abandonar, eu vou até o final, conte comigo. Aleluia, Jesus. Vamos abrir o livro de Ruth. Muitas das vezes a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida. Mas o propósito de Deus na nossa vida não é para entender, é para viver. Tem coisas que você não entende. Tem coisas que você só vai entender na glória. Livro de Ruth, quero falar um pouco dessa história, da história de uma mulher chamada Noemi. Noemi, ela morava com a sua família em Belém de Judá. Pensa num lugar que todas as pessoas gostavam de ir para Belém de Judá.
Porque a mão de Deus estava sobre aquele lugar. Havia uma grande prosperidade, porque o povo tinha temor de Deus. E a Bíblia diz, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aquela cidade era uma cidade onde o favor do Senhor estava sobre aquela cidade. Mas deixa eu falar algo para você, que você entende. Entenda o que eu vou falar. A promessa de Deus não está vinculada a lugar. A promessa de Deus está vinculada a você. Não é o ambiente, não é a cidade, não é o país, não é a nação. O propósito é você. E quando Deus quer te levar para a rota do propósito, para o caminho do propósito, se for preciso, Ele mexe até na economia de uma cidade, de uma nação. Foi o que aconteceu com Belém de Judá. De repente, Belém de Judá, que é a casa do pão, Belém de Judá significa a casa do pão. A casa do pão agora vai faltar o pão. Vai passar por uma crise financeira, uma instabilidade, né, econômica. Mas tinha um propósito. Deus precisava tirar Noemi daquela atmosfera. Noemi precisava sair daquele ambiente. Porque se ela ficasse naquele ambiente, o propósito que Deus tinha na vida dela não iria se cumprir. Deus sempre faz isso. Eu me lembro no momento que, quando nós lemos que Jesus, ele subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando para o céu, para o espaço. E aí, vamos fazer o quê? Aí o que é que Deus fez? Veio uma perseguição, veio uma grande batalha, e aí eles se dispersaram, cada um foi para uma região, propósito de Deus. Muitas das vezes Deus solta uma bomba perto de nós, para ver se a gente se movimenta. E aí o país entrou em crise. Elimeleque, o esposo de Noemi, se reúne toda a família, e vão agora fazer um plano, né? E aí, o que nós vamos fazer? Qual é a sugestão? E aí chegaram num acordo. Vamos para Moabe, porque Moabe está prosperando. Olha só. Moabe era uma nação ímpia. Moabe era uma nação que perseguia o povo de Deus. Agora, uma nação que serve a Deus, Deus coloca ela em dificuldade, e uma nação que persegue a Deus, uma nação ímpia, Deus faz ela prosperar para cumprir o propósito dele. Noemi, ela vai para Moabe, junto com a sua família. Então vocês entendem isso? Que o propósito de Deus, que a bênção de Deus, não se refere ao ambiente, ao local. A bênção está sobre você. Por isso que quando Abraão virou para Ló, mesmo Abraão sendo, ele poderia muito bem ter essa atitude de escolher a direita ou a esquerda, além de ser mais velho, era ele que estava conduzindo tudo aquilo ali. E Abraão vai virar para Ló e vai dizer o seguinte: Ló, não tem como caminharmos juntos mais. Mas por que, Abraão? Meu filho, eu não vou te falar tudo, porque senão você não vai entender.
Mas resumindo, você está fora do propósito de Deus na minha vida. Ló significa véu. Por isso que tem pessoas que Deus quer tirar da sua vida e você quer trazer de volta. Mas Deus quer tirar, porque senão o propósito não vai se cumprir. Ah, mas eu estou com dó dessa pessoa, eu não posso fazer isso. É verdade? Abraão era íntimo de Ló. Ló era um sobrinho abençoado. E naquele exato momento que ele decide sair daquela região, o pai, o seu irmão morreu, e o sobrinho, como era muito querido, Deus falou: não leva o parente, deixa o parente, e a Bíblia vai dizer que Abraão levou Ló. Mas lá na frente, ele entendeu, era como se Deus tivesse colocado ele na parede, porque os pastores de Ló começaram a dar problema com os pastores de Abraão. Aí Abraão: entendi, eu não deveria ter trazido Ló. Diga para o seu irmão, nesse ano de 2022, diga para ele assim: eu quero ser profeta de Deus. Mesmo que você não queira, Deus vai arrancar os lós da sua vida. Diga para o seu irmão, se você tem que andar com pessoas que aumente a sua unção, e não com pessoas que despertam a sua carne. Homem de Deus anda com homem de Deus, mulher de Deus anda com mulher de Deus. Você tem que amar todos. Jesus amava todos. Deus fala, a gente não deve fazer acepção de pessoas, mas para sentar na sua mesa tem que escolher. Jesus não fazia acepção, mas ele selecionava. Ele tinha um diálogo com a multidão, mas dessa multidão tinha 12 que ele escolheu para ser os seus discípulos, e tinha 3 que foi com ele no monte da transfiguração: Pedro, Tiago e João. 3 lá no Getsemane, ficou os 9 lá, fica os 9 aí, vem os 3, Pedro, Tiago e João. São níveis de intimidade, e só tinha um que colocava a cabeça no peito de Jesus, que era João. Relacionamento define destino. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ame todos, mas nem todos estão preparados para andar com você, porque senão vai trazer atraso no propósito de Deus na sua vida. Levanta as suas mãos, eu vou liberar esta palavra, querido. Não se assuste, tá? Mas Deus vai proporcionar isso. Deus vai tirar todos aqueles que estão impedindo o propósito de Deus na sua vida. Eu vou liberar esta palavra, eu libero esta palavra, eu declaro no poder e na autoridade do nome de Jesus, que todos aqueles que têm, querido, sido uma pedra de tropeço para impedir o propósito de Deus na sua vida, a partir de hoje eles serão removidos, nome de Jesus. Esse assunto nem estava aqui muito aqui, mas estendeu. Voltando no Abraão, o que ele falou com Ló? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Gente, quem sabe quem é Deus e quem ele é em Deus, ele não fica preocupado se ele vai para a esquerda ou para a direita. Ele sabe que aonde ele for, a bênção de Deus está sobre ele. Ló olhou para as campinas, do Jordão, bonita, atraente. É para lá que eu quero ir. Pode ir, meu filho, dá linha, que eu preciso ir em direção ao meu propósito. Lá na frente a gente se encontra, mas eu tenho uma obra para fazer. Noemi, ela foi em direção ao propósito. Qual era o propósito de Noemi?
o propósito de Noemi era trazer Ruth para casar com Boaz. E olha o que ela teve que passar, o que ela teve que enfrentar, para que o propósito de Deus cumprisse sobre a vida dela. A Bíblia vai dizer que quando ela chegou naquela cidade, a cidade prosperando, sendo abençoada, 10 anos ela ficou naquela cidade. E nesse período de 10 anos, ao invés de Noemi prosperar, a Bíblia vai dizer que ela perdeu Elimeleque, seu marido, Milon e Quilion, não sei o nome dos filhos, perderam o seu marido e os seus 2 filhos. Só sobrou 2 noras. Agora imagine esta mulher. Imagina como estava a mente desta mulher. Eu acho que deve ter uma praga sobre a minha vida. Tem alguma coisa errada comigo. Se eu estou em Belém de Judá entra em crise. Quando eu chego em Moabe prosperando, daqui a pouco Moabe entra em crise. Lá eu perco meu marido e perco os meus 2 filhos. Tem alguma coisa errada comigo. Não entendendo ela, que Deus estava usando-a para cumprir o maior propósito de Deus na terra. A Bíblia vai dizer que Noemi ela traz Ruth de Moabe. E às vezes a gente não entende como Deus trabalha, querido. É o que eu disse para você, não queira entender como Deus trabalha. Deus escolheu esse cara por quê? Como? Como que Deus fez isso? É porque Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. É porque Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deus trabalha assim, querido. É o que Ele disse para Samuel, o profeta Samuel: eu não olho o que está fora, eu olho o que está dentro. Esse aí eu já rejeitei. Eu olho o que está no coração. Porque quando a gente olha para a história da genealogia de Jesus, de onde ele veio, inclusive eu já ministrei sobre isso, você fala assim: que povo doido é esse? Um adulterou, outro matou, outro é prostituta. Quem era o povo de Moabe? Moabe, ele foi gerado, o povo moabita foi gerado de um incesto, as filhas de Ló. Então Ruth era uma moabita, um povo adversário do povo de Deus. E ela vai para Belém de Judá, voltou a prosperar novamente. E ela vai casar com quem? Ela vai casar com Boaz. E quem era Boaz? Boaz era filho da prostituta Raabe. Olha de onde que Jesus veio. Só que através deste casamento, Ruth com Boaz gerou Obed. De Obed nasceu Jessé. De Jessé nasceu Davi. De Davi veio o nosso Senhor, Salvador, Messias, o nosso Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor? Agora nós vamos entrar na mensagem, amém? Qual era o sentimento de Noemi? O que passava pela consciência de Noemi? Será que ela entendeu esse propósito? Por que passar por tanta luta? Por que que Deus não poupou a vida do meu marido, a vida dos meus filhos? Por que que Deus permitiu passar por isso? Querido, tem o nosso lado humano.
E Deus sabe disso. Quantas noites essa mulher deve ter chorado, deve ter se lamentado. Mas por que eu estou passando por isso? Inclusive o texto, Ruth capítulo 1, vamos ler agora, versículo 13. Aqui vai falar, querido, né, do sentimento do coração dela, no momento que as suas noras queriam acompanhá-la. Olha o que Noemi vai falar na parte B do texto. Versículo 13, parte B. Não, filhas minhas, elas queriam seguir Noemi, acompanhar Noemi. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas? Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Olha o sentimento dela. Ela estava se sentindo, talvez, injustiçada. Ela deixou aqui bem claro o seu sentimento, como estava o seu coração. Como que vocês vão me seguir? O meu sentimento é esse, que Deus descarregou a sua ira para cima de mim. E lá no versículo 19, olha o que ela vai dizer. Quando ela está chegando em Moabe, em Belém de Judá. Ruth 1:19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porque ela era muito conhecida. Olha o que ela vai dizer. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Não entendendo ela, que ela estava com o maior tesouro do lado dela. Não entendendo ela, que o propósito principal, que ela passou por tudo isso, estava do lado dela, que era Ruth. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem o quê? Afligido tanto. O propósito de Deus na vida de Noemi, por todo o processo que ela passou, só se cumpriu 1000 anos depois que Jesus nasceu. O que isso significa? Que quando o propósito de Deus se cumpriu na vida de Noemi, quando se materializou o propósito de Deus, ela nem estava na terra mais. Morreu sem entender o porquê que passou por tudo isso. Quantas noites ela deve ter questionado? Quantas pessoas devem ter falado sobre Noemi? Essa mulher, ela deve ter alguma maldição. Essa mulher, ela deve ter algum problema. Isso deve ser consequência do seu pecado. Imagina como foi a vida desta mulher. E ela morreu sem saber o porquê passou por tudo isso. Diga para o seu irmão assim, ó: tem prova que passamos e um dia saberemos a resposta. Mas tem provas que passamos que só saberemos a resposta quando estivermos no céu. Tem coisas que você está passando hoje. Talvez você vai partir desta terra e não vai entender o porquê que você passou por isso. Mas só quando você chegar no céu
você vai entender o porquê que você está passando por isso. Por isso que eu sempre tenho o apóstolo Paulo como referência. Eu não estou dizendo que Noemi não é uma mulher de Deus, mas eu prefiro tomar como base, como referência, o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, foi ele que escreveu Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que caminham segundo o seu propósito. E quem disse que esse propósito será confortável? E o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Teve as suas fragilidades humanas? Sim, todos nós temos. Ele chegou para Deus: Deus, eu não aguento esse espinho. Senhor, tire esse espinho da minha carne. Torna o meu propósito mais fácil. Deus falou assim: eu não quero falar mais desse assunto, apóstolo Paulo. Como é que é? Eu não quero falar mais desse assunto. Eu só tenho uma coisa para te dizer: a minha graça te basta. Levanta suas mãos, querido. Para de pedir a Deus para resolver seu problema logo. Deixa o propósito dele se cumprir. Deixa o propósito dele se cumprir. Se ele permitiu, se você está no centro da vontade dele, se você está cumprindo os princípios, a palavra de Deus, esta palavra serve para você. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas aguenta firme e suporta, porque se ele permite, se ele deixou isso acontecer, se isso continua latente, vivo, é lógico que a nossa luta é contra o inferno, querido, é contra os espíritos malignos, mas tem coisas que o próprio Deus permite, que o próprio Deus coloca, porque senão você se desvia, senão você se manifesta na soberba, e Deus permite. Enquanto esse espinho tiver, você é humilde. Então eu não sei o que você está passando. Eu tenho uma coisa para dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que caminham segundo o seu propósito. Chegou um momento que o apóstolo Paulo não quis falar mais nisso, entendeu? Por isso que ele, em Romanos capítulo 8, versículo 35, olha o que é que ele vai dizer. Lê comigo, é muito forte, olha: quem nos separará do amor de Cristo? É como se ele estivesse falando para Deus assim: olha, eu entendi, eu não vou reclamar mais não vou falar mais nada, eu entendi, eu vou andar com esse espinho, eu vou continuar com esse espinho. Aí ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais. Paulo está falando, mesmo eu passando por isso, mesmo eu passando por essas guerras, mas eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Deixa eu te falar, querido, todo mundo fora do seu propósito é infeliz. Mesmo que está doendo o propósito, você vai encontrar paz, você vai encontrar alegria. Mas você fora do propósito, você é infeliz. Ninguém consegue ser feliz fora do propósito que Deus já estabeleceu sobre a vida dele.
Vamos continuar o texto. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E lá em Filipenses, Atos capítulo 20, a partir do versículo 18, vamos ler comigo, Atos 20, versículo 18 até o 25, vamos lá. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o dia em que entrei na Ásia, é o apóstolo Paulo falando, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e, meu Deus, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Imagina essa cena, o apóstolo Paulo discipulando os seus discípulos e dizendo o seguinte: olha, eu estou indo para Jerusalém, mas o Espírito de Deus já testificou dentro de mim que eu vou passar por prisões e tribulações. Eu acredito que será a última vez que vocês vão ver o meu rosto. Mas o que me impressiona é esse homem, em momento algum, a partir do momento que o Senhor falou, que trouxe clareza do propósito do coração dele, você não vê esse homem mais reclamando, você não vê ele mais murmurando. E a Bíblia vai dizer que no seu último momento, você imagina isso, querido? Paulo, ele foi degolado nos seus últimos dias na terra. E no seu último momento, 2 Timóteo capítulo 4, talvez tinha ali um cenário construído, talvez não, com certeza tinha esse cenário construído, porque muitas das vezes o diabo ele vai vir, olhar nos nossos olhos, e vai tentar dizer: está valendo a pena? Será que vale a pena sofrer tanto? Será que vale a pena passar por tudo que você está passando? O diabo sempre vem com essa proposta.
querer tirar você fora do propósito, daquilo que Deus tem para fazer. Imagine essa cena naquele momento final do apóstolo Paulo. Diante ali de um cenário terrível, que ele seria degolado. Talvez aquele que iria degolar Paulo deve ter falado: e aí, Paulo? Falou tanto de Jesus? Falou tanto de libertação? Falou tanto disso ou daquilo? Cadê o seu Jesus? Cadê aqueles que te acompanhavam, Paulo? Cadê os seus discípulos? E esse homem, no final da sua vida, querido, ele foi lançado numa masmorra. No final do seu ministério, ao ponto de estar tão frio aquela masmorra, dele escrever uma carta e pedindo: traga aquela capa, de tanto frio. O homem chega no final da sua vida, do seu ministério, e não tem nenhuma blusa para se aquecer. E este homem agora é levado ao caminho do martírio. Imagine essa cena. E coloca ali a cabeça de Paulo. Paulo, você tem direito de falar mais uma coisa. Você tem direito de expressar, Paulo. O que é que você quer dizer, Paulo? O que é que você quer falar? E o diabo ali naquele momento: é agora que vai blasfemar. É agora que ele vai botar para fora. Aí Paulo levanta as mãos para o alto. Combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Pode me degolar, porque tem uma coroa me aguardando. Fica de pé, querido. O propósito de Ruth foi mais confortável. O propósito de Noemi foi mais difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. O importante é que se cumpra o propósito de Deus na sua vida, independente de como vai ser feito. Mas o importante é você chegar no seu final e falar as mesmas palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate. Levanta suas mãos, eu libero esta palavra, querido. Você vai chegar no seu final. Eu sei que não está fácil. Eu perguntar para muita gente aqui, não está fácil. Não está fácil. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Fala para o seu irmão: vai valer a pena. Não é fácil o processo, querido. Ah, pastor, você não está no meu lugar. Não estou, querido. Eu tenho propriedade para te falar o processo que eu passei também. E o que eu passo. Para manter a integridade. Para não manchar o evangelho. Não é fácil. Mas vale a pena. O processo não é fácil. Diga para o seu irmão assim: ó, não foque no processo, porque senão irá desistir. Mas foque no resultado que virá depois do processo. Diga para ele assim: ó, viva o processo, suporte o processo, mas sempre pensando no resultado depois do processo. Diga para ele assim: Eclesiastes capítulo 7 versículo 8 diz que o fim das coisas é melhor do que o início delas. Diga para ele assim: você vai chegar até o final.
Eu libero esta palavra. Você não vai recuar, você não vai desistir, independente do que você passar, você vai até o final. O nome do Senhor será honrado através desse propósito. Eu libero esta palavra no nome de Jesus, que você vai chegar ao final e vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estou pronto para entrar na glória do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor.